Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Educar para Empreender. Este programa que semanalmente entrevista personalidades do mundo empreendedor e também lideranças que promovem o empreendedorismo e a educação. Este programa é gravado aqui, neste prédio histórico da Centenária Associação Comercial de São Paulo, que há 128 anos defende o empreendedorismo, a livre iniciativa e os valores democráticos. Também sou diretor da Faculdade do Comércio de São Paulo, que é uma faculdade que é mantida pela Associação Comercial, cujo foco é a qualificação do comércio brasileiro. Falando em educação, o nosso convidado de hoje é um educador, professor Felipe Beltrán Katz, que é oriundo de uma família cuja identidade é o empreendedorismo, no ramo financeiro. Só que o Felipe, com toda essa visão dele de educador, resolveu colocar todo este trabalho empreendedor também a serviço da educação. E com isso ele montou, e hoje é diretor da Associação Paideia, que é uma associação cujo objetivo é justamente, através da filantropia, ajudar jovens carentes a buscar as suas qualificações. Felipe, muito obrigado pela sua participação. Quero te dizer que, para mim, também como educador, é um deleite poder conversar com você. Eu sei que nós temos compromissos muito próximos em relação a esse tema que eu venho advogando por aí. Deveria ser a principal prioridade do país, né? Entre todas as nossas vicissitudes, por certo, a educação é o que há de mais grave, não é? A nossa sociedade ela precisa de estímulos educacionais e você vem desempenhando um trabalho impecável nessa área. E então eu gostaria, Felipe, para que quem está nos assistindo, e é um público majoritariamente de empreendedores, para que eles possam entender um pouco desse contexto que te levou a esse projeto tão edificante. Eu queria saber um pouquinho sobre a sua família, Felipe, né? Essa trajetória empreendedora da sua família, muito bem sucedida, diga-se de passagem, e no setor financeiro brasileiro até esse momento de vocês se dedicarem à educação. Primeiramente, porque agradeço as suas palavras, Wilson, né? Fico muito agradecido, né, pelo reconhecimento. E lembrar, não é, que a minha família está muito ligada a essa questão da educação, remontando aí a questão do meu avô, Antônio Beltrán Martinez, que trabalhou durante muito tempo no Bradesco, desde a fundação do Bradesco até lá. Ele entrou no Bradesco no ano de 1944 e permaneceu lá até 1987, né? Então, praticamente aí 40 anos dedicado aí à construção do Bradesco nos seus anos iniciais. E é importante lembrar que o Bradesco, né, é um pioneiro na relação entre empreendedorismo e filantropia, né? Justamente se nós recordarmos aí em relação à Fundação Bradesco, né? Fundação Bradesco, hoje em dia, né, a gente tem várias empresas investindo aí no terceiro setor, mas o Bradesco é de fato um pioneiro. Mantemos aí uma escola rural que dá educação gratuita para as crianças da zona rural, não com o intuito de mantê-las na zona rural, mas justamente para quebrar esse ciclo de dependência, né? E fazer com que, com essas crianças acessando a educação formal, elas possam, né, sair do campo e ir para a cidade, né? Então já são anos e anos dedicados aí a esses projetos educacionais e é isso, né? Eu me sinto aí um continuador dessa filosofia do meu avô. Perfeito. Felipe, me diga um pouquinho sobre exatamente quando surgiu a Associação Paideia. É até importante dizer que Paideia, o Felipe me ensinou isso, Paideia vem do grego, significa educação. Não é? O Paideia é aquele, né, que é a formação, né? O Paidos, né, na Grécia, era aquele que criava as crianças, né? Perfeito. Ou seja, né, a incipiência da ideia do professor, né? Então a Paideia era aquilo que era a prática do Paidos, né? Perfeito. Então, exatamente quando surge a Paideia, e alguns números, quantos jovens vocês já
ajudaram, as instituições que vocês apoiam, né, os projetos que vocês estão relacionados? Então, nós temos aí, com a Paideia, nós temos aí duas frentes de atuação, né? Na região onde nós já atuamos já há algum tempo, no município do Espírito Santo do Pinhal, onde está localizado a nossa sede, que pode ser observada aí no cenário. Nós temos aí uma parceria com a universidade local, visando principalmente a formação de professores, né? Então, a universidade local oferece cursos de graduação na formação de professores e a Paideia, por, né, acreditar na educação como força transformadora da sociedade, ela, então, em parceria com o Centro Universitário do Espírito Santo do Pinhal, a Unipinhal, mantém, né, sustenta esses cursos de graduação que, infelizmente, no Brasil, né, a formação do professor é muito vilipendiada, né, muito desacreditada, né? Então, nesse sentido, nós damos o apoio para que esses cursos sejam mantidos e que nós sejamos capazes de formar professores. E, para além da nossa parceria com o Centro Universitário Unipinhal, nós temos aqui a nossa parceria com a Faculdade do Comércio, a FAC, vinculada aqui com a Associação Comercial, que, nesse sentido, também, né, o nosso approach não é exatamente igual com relação à Unipinhal, mas é justamente a ideia de formar, então, profissionais para trabalhar com a questão do empreendedorismo, né? Os nossos alunos, na sua maioria, são egressos aí do comércio, né? São trabalhadores do comércio, trabalhadores não qualificados do comércio, e que dificilmente teriam oportunidade de fazer um curso superior, né? Muitos deles, às vezes, são os primeiros na família que chegam aí a ter a oportunidade de fazer um curso superior. E nós, nesse sentido, estamos muito felizes por podermos dar essa oportunidade para esses alunos, né? Quer dizer que, numa situação, digamos, normal, teriam muita dificuldade em acessar o ensino superior. Felipe, eu gostaria de conversar com você agora sobre um tema que me parece muito importante, que mereceria a atenção do empresariado como um todo, tá? É um tema até de caráter social. Quando você vai para os Estados Unidos, você percebe que diversas instituições de ensino de prestígio, grandes universidades, centenárias, elas foram construídas, elas foram formatadas por grandes empresários, né? Por grandes empresas, conglomerados empresariais. Você pode citar Harvard, Cambridge, Stanford. Quando você anda por essas instituições, os prédios têm nomes de empresários. Por que esse senso de comunidade é tão forte? Porque o empresário sabe que, ao investir em educação, esse investimento ele é uma via de mão dupla. Ele investe em educação e isso tem um retorno. A educação ela tem um retorno, a mão de obra vai ser mais qualificada e, portanto, sendo mais qualificada, a empresa vai ter resultados mais satisfatórios. No Brasil, Felipe, eu não vejo esse fenômeno ocorrendo. Você consegue contar nos dedos os empresários que de fato têm esse zelo com a educação, esse cuidado com a educação. Por que você, na sua visão, Felipe, como educador, como historiador, quero até fazer um parênteses aqui, o Felipe é formado em História e Filosofia pela PUC, com mestrado, tá certo? É um educador por excelência. Na sua visão, Felipe, por que você acha que no Brasil existe essa falta de zelo, de atenção do empresariado com o tema educação? Acho interessante, né? Você citou a própria Harvard, né? Harvard, na sua incipiência, né, foi uma associação de empresários locais, né, que juntou lá, fizeram aí um fundo e fundaram a Universidade de Harvard, né? Quer dizer, na sua própria incipiência, você tem, né, a construção dessa célebre universidade norte-americana, que é justamente com essa filosofia, né? Essa filosofia de que, né, muitas vezes é a comunidade que ajuda na construção da formação dos seus jovens e, portanto, do seu futuro, né?
Eu acho que, né, falta um pouco, eu acho, a visão de que qualquer recurso que é colocado na universidade, né, na educação, de modo geral, é, na verdade, um investimento, né? E acho que muitas vezes, né, se enxerga, né, o investimento em educação como gasto. Felizmente, a gente vê que essa visão no empresariado brasileiro tem se modificado, né? Nós temos aí uma série de iniciativas de particulares, né? Todos pela Educação, Fundação Abrinq, né? Que são visões distintas, né? De que, né, o setor privado pode contribuir e pode modificar essa realidade, porque é só pela educação que você quebra o ciclo de miséria. Realmente, nós temos essa problemática no Brasil, né? Demorou-se muito tempo para que, né, o empresariado percebesse a importância que o investimento em educação é, né, para a sociedade de modo geral. É claro que é um investimento um pouco mais demorado, né? Mas é isso, né? A educação nunca deve ser pensada como um gasto, né? Mas sim como um investimento. Perfeito. E outro aspecto, Felipe, que na verdade eu sei que você também se preocupa com isso, nós temos hoje muitos jovens que vivem uma situação até de a saúde mental afetada, não é? Com muitos jovens depressivos, ansiosos, e é difícil você pensar em educação sem passar por esse fator humano, não é? E recentemente uma professora, inclusive, foi assassinada, e isso a gente tem que registrar, nós temos de registrar o nosso inconformismo com um fato tão grave que, na verdade, vem se repetindo e a gente precisa combater. Faltam políticas públicas que, de fato, olhem para os jovens numa etapa anterior. Não é só na escola, é o que está acontecendo em casa, porque eles já vêm de casa violentos, agressivos, e isso vai eclodir no ambiente escolar. Eu gostaria de entender um pouco, Felipe, da sua visão sobre exatamente esse tema. Você acha que no Brasil de hoje, os nossos jovens, de fato, eles estão sendo olhados, estão sendo preparados com zelo sob esse viés humano, ou isso está, de fato, deficitário? Eu acho que, né, tem se provado que a questão, né, dos jovens, né, esse constante acesso à internet, né? Sim. Nós temos observado que, de fato, isso foi provado, né, que as redes sociais têm direcionado, né, os mais jovens para um certo radicalismo, né? E, né, um radicalismo envolto em preconceitos, né, e uma série de radicalismos políticos, enfim, por conta de que há um direcionamento, né, das redes sociais para o radicalismo, né? Então a pessoa consome, né, um conteúdo, né, e aí aquele conteúdo vai direcionar para um outro, e aí é como se a pessoa só tivesse acesso, né, fosse direcionada a um tipo só. É um de algoritmo, conteúdo. na verdade, é o né? algoritmo que está direcionando. E ela perde uma perspectiva mais ampla, né? No sentido de que ela foca só naquela tendência, só naquela ideia fixa, né? Tá. E perde, né, a noção de uma totalidade, né? Da adversidade de uma certa opinião, de um certo sentimento, um certo preconceito, né? Ela perde a perspectiva de que aquilo é discutível, pode ser discutível, né? E com isso, né, você tem esses acessos, né? A gente percebe o que tem acontecido no Brasil, esses ataques, muito inspirado pelo que acontece nos Estados Unidos, onde
né, o que tem se percebido, só nesse ano, pelo menos uns 10 casos célebres nos Estados Unidos de ataque às escolas, né? E isso está totalmente ligado a como as redes sociais têm direcionado as opiniões. E o jovem, né? O jovem inicia, né, a sua reflexão sobre o mundo, né? Claro. Então ele ainda não tem preparado não está formado, né, na sua opinião, né? E isso acaba, de alguma forma, né, a maneira como as redes sociais têm direcionado a juventude tem distorcido, né? Claro. Tem feito com que haja uma perda, né, de uma perspectiva mais ampla, que aí eu acho que a educação formal pode transformar, né? Porque Perfeito. O espaço escolar é o espaço, né? A escola, ela é como se fosse um microcosmo da realidade, Claro. da existência, né? Então, né, ela é múltipla, a escola é, por excelência, um espaço de diversidade. Claro. Então, o espaço escolar seria, nesse sentido, um remédio contra esse radicalismo que direciona uma visão única do mundo. E também tem uma coisa importante, esse aspecto que você chamou a atenção, Felipe, das redes sociais, ele é fundamental porque a gente sabe que as crianças hoje estão acessando os mais diversos ambientes digitais, dentre os quais as redes sociais. Perfeito. Mas também existe dentro dos lares uma violência entre as pessoas, a gente sabe disso. Pais violentos, mães violentas, isso quando não há abusos de outra ordem, ainda mais graves, tá certo? E o mal que isso gera é um efeito dominó. Isso pode eclodir na escola, ou isso pode eclodir futuramente no ambiente profissional. Você tem hoje uma série de pessoas que estão tendo o que hoje se chama de burnout, que é um acesso de ansiedade, um acesso de raiva, de aflição. Eu entendo, Felipe, que um papel fundamental de qualquer iniciativa educacional é esse aspecto humano, é você também olhar não só para o desenvolvimento das virtudes técnicas, dos conteúdos que são técnicos, mas também do que se chama de soft skills. A pessoa ter, de fato, um comportamento adequado, a pessoa saber se controlar, porque muitas das vezes em casa a coisa está desajustada, mas falta política pública para que o Estado consiga também identificar estes casos e tentar sanar aquilo que está acontecendo em casa. Não, concordo totalmente, né? Eu acho que a ideia é que haja esse entendimento mais, né, com outras inteligências, né? Quer dizer, como você fala, né? Quer dizer, você até no espaço do trabalho, que às vezes é um espaço em que se valoriza, né, digamos, esse saber mais técnico, né? Essa coisa, né? Faça o seu trabalho e saber, né? A ideia é de perceber a maneira de forma mais ampla, né? Mais holística, vamos dizer assim, né? Que seja capaz de perceber o entorno, né? Quer dizer, o espaço do trabalho não vai ser só para refletir sobre o trabalho. Quer dizer, como você falou, soft skills, né? Quer dizer, essa ideia de que vai muito além do que o próprio trabalho, mas é tudo aquilo que envolve o fazer aquele trabalho. Socioemocional e, enfim, as habilidades comportamentais, isso manda muito hoje, Felipe. Você sabe que muitos varejistas, eles, enfim, não só varejistas, empresários de toda a ordem, comentam conosco da Faculdade do Comércio que os jovens, enfim, os profissionais de maneira geral, são contratados com base naquilo que eles apresentam nos seus currículos, que são as suas competências técnicas, não é? É o que o currículo consegue revelar. Só que eles são desligados, eles são demitidos dessas empresas pela falta de habilidades comportamentais. E isso, cada dia que passa, eu estou convencido de que as instituições de ensino, elas devem se preocupar mais e mais com esse fator, que é a formação humana. Claro que a gente vive num país laico, eu não estou aqui, não sei se o público está entendendo que eu quero dizer que tem que colocar religião no meio, não estou tratando disso, mas é justamente o professor, com a força do seu exemplo, tentar entender o que a criança está vivendo,
o que o jovem está vivendo, se aquele jovem está tendo algum tipo de ansiedade, de aflição, tentar trazer a família para os pais para dentro da escola, essa percepção como um todo, Felipe, sobretudo num país que tem um abismo social tão grande, jovens expostos a condições tão precárias, isso de fato é um tipo de política educacional que tem que ser olhada com muita atenção. Nesse ponto concordo plenamente, né? Utilizar a escola, né, como um ponto de reflexão comunitária, né? Claro. Quer dizer, muitas vezes, né, para além, né, você falou da questão da religião, em muitos bairros da periferia brasileira, né, nós temos, né, a presença da igreja e da escola, né? E a escola, nesse sentido, poderia ser usada como um polo de reflexão social, né, de, né, integrar a comunidade que está em torno dela, né? Acho que, né, a escola deveria cumprir esse papel, né? Às vezes Claro. até cumpre, né? Mas deveria haver iniciativas, né, principalmente do poder público, que colocasse, né, para a escola essa atribuição, né, de ser justamente um ponto aí de reflexão da realidade onde ela está colocada, né? Muitas vezes parece que, né, a escola não se relaciona com o que está além dos muros da escola, né? Claro. Mas a ideia de que a escola se torne um polo, né? E aí os professores, né, sendo aí os agentes dessa reflexão. Perfeito. É uma boa reflexão. Felipe, bom, infelizmente o programa dura só 25 minutos e como o papo foi muito bom, passou muito rapidamente, mas eu não quero encerrar este programa sem antes te perguntar, te fazer uma pergunta, você como educador também, como professor, tendo a formação que você tem e olhando para o mundo de hoje, para as habilidades que são necessárias que os jovens tenham hoje para enfrentar o mercado de trabalho, para enfrentar a concorrência, para enfrentar, enfim, tudo que nós estamos vivendo de transformações a todo momento, num ritmo frenético. Olhando para os professores, tá, Felipe? Qual é hoje o bom professor? O que é hoje, o que deveria ser hoje um bom professor na sua visão? Eu acho assim que o bom professor hoje, ele tem que estar refletindo, não é, esse momento que nós vivemos, né? Que é um momento de extremo, né, fragmentação, né? Uhum. Nós vivemos, né, um mundo muito fragmentário, muito individualista, né? E que acho que o professor deve ser alguém que pense, né, como um agregador, né? Alguém que possa mostrar aos alunos, né, que a maneira, né, a melhor maneira de se conduzir não é através do individualismo extremo, mas através de pensar a coisa de maneira mais coletiva. E nesse sentido, acho que o professor tem um espaço privilegiado, que é o espaço da sala de aula, né, onde ele vai tomar, né, onde os alunos vão estar inseridos numa diversidade, né? E cabe, acho que o professor compreender, né, como explorar essa diversidade a favor dos alunos, né, para que justamente a gente diminua, né, muitas vezes essa questão que você diz, né, da ansiedade, né, dessa falta de reflexão, né, desse agir imediato, que às vezes, né, as pessoas têm, está ligado a isso, está ligado a esse individualismo. A pessoa não percebe que as suas ações impactam, né, as pessoas ao seu redor, né? E acho que o professor conseguir, né, colocar para os seus alunos, né, um senso crítico, né, de não simplesmente agir, mas pensar antes de agir e refletir acerca, né, de colocar que, né, a humanidade só conseguiu andar para frente porque pensou de forma coletiva, né? E puser dentro da sala de aula a ideia de que é pelo coletivo que a gente progride, eu acho que esse, né, seria um bom professor, né, que estaria em acordo com as problemáticas da atualidade. Perfeito. Então a gente encerra com essa frase, é pelo coletivo que a gente progride, não é isso, Felipe? Exatamente. Bom, Felipe, muito obrigado pelo seu tempo, muito obrigado pela a gentileza de atender o nosso convite.
Eu tenho certeza que o nosso público certamente gostou desta nossa entrevista, porque nós estamos tratando aqui de um empreendedorismo social. A Paideia é um projeto empreendedor social. E isso deveria ser, de fato, uma sanha de todo o empresariado brasileiro, porque como nós dissemos há pouco, a exemplo de outras sociedades que são muito bem-sucedidas, que deram certo, é importante que o empresariado enxergue a educação não como um gasto, mas como um investimento. Essa é outra frase que o Felipe nos disse. Então, a Associação Paideia, que é uma belíssima iniciativa, dirigida pelo professor Felipe Beltrán Catz, e também quero aqui fazer uma homenagem à sua mãe, a professora Maria Cristina Beltrán Catz, que é uma grande educadora e que também dirige a Associação Paideia. É um empreendimento de caráter social e que deve servir de exemplo para muitas outras famílias empreendedoras, para empresas, porque, de fato, é assim que a gente vai construir uma sociedade mais risonha e um progresso econômico satisfatório. Muito obrigado, Felipe. Obrigado. Até o próximo programa Educar para Empreender.